Olá pessoal, esta é mais uma videoaula aí do software IS2 Gerente e hoje a gente vai falar aí da parte aí de planos de ação, né, que é a gestão da inovação e melhorias. Vamos lá então. Bom, então a gente tem um módulo aqui específico que é a parte de gestão da inovação, né, inovação e melhorias, né, onde a gente tem a tela principal aí que seriam os planos de ação, né. Vamos entrar aqui então. Bom, os planos de ação, né, eles digamos, uma metodologia para se atingir, né, metas, né, então né, ela tá, a gente viu ali na parte de indicador de desempenho, né, então o plano ele está relacionado a um indicador. Então se eu tenho um indicador onde eu tenho uma meta, né, que seja, né, um valor melhor do que eu consigo produzir hoje, executar hoje, né, eu necessito de um plano, né. Isso aí é a base, né, então o plano ele serve para isso. Eu tenho uma situação atual, né, e eu quero melhorar, eu quero um desempenho melhor, né. E isso vale para qualquer tipo de processo da empresa, né. Por exemplo, pode ser um processo comercial, pode ser um processo administrativo, a operação, que é o mais comum, né, né, melhorar o desempenho operacional da empresa, né, naquilo que ela faz, né. Então, e para fazer isso é necessário um plano de ação, né. E é onde realmente sempre o que a gente sempre ouve e os números, né, também comprovam isso. O pessoal às vezes até tem boas ideias, bons objetivos, mas na hora de executar né, as coisas não acontecem. Por quê? Porque faltou um plano, né, de ação, né, e o acompanhamento mesmo, né, aquela disciplina de se colocar planos de ação, né, e de se cumprir, né. E uma questão também muito importante é não se alterar, né. Se eu estabeleci uma meta, né, no início do ano, né, eu tenho que permanecer com ela. Por mais que tenham aparecido situações que pudessem fazer eu repensar a minha meta, né, ou redefinir a minha meta, é importante eu manter, porque fica o histórico, né, que eu planejei errado, né, eu fiz errado ali, e a consequência disso é que eu estou bem longe da minha meta, por exemplo, né. Então isso deve ser porque a ideia quando se define uma meta e se estabelece planos para se atingir essa meta, que tu sempre faça uma boa análise para que não erre, né? Para que não se frustre lá na frente, né? Ok, vamos ver então como funciona. Então a gente tem a tela, são duas telas, né? Então tem a tela principal aqui, que é a tela do plano, né? E atrás são as ações. Então o plano é algo maior, né? Eu quero reduzir hora extra, eu quero reduzir o custo da matéria-prima, eu quero um plano assim, né, maior, e quais ações necessárias para que esse plano seja atingido. Então vamos seguir o exemplo ali que a gente fez ali o custo hora ali, né, no indicador. Então eu vou dar o código, né, sequencial, a origem, né. Então a origem do plano ela é bem interessante, né? Ela é uma não conformidade. Então à medida que tu tem os processos definidos, né, tu tem um controle de qualidade, podem, né, aparecem situações de não conformidade. Foi feito em desacordo com o que está estabelecido, né? Então isso é não conformidade, né? Isso aí para quem trabalha com ISO e tal é muito importante, porque se tu tem não conformidade, tu não está garantindo aquilo, o teu processo não está 100%, né?
eu posso ter uma meta de melhoria, né? Que era o nosso exemplo ali que a gente vai fazer. Então eu quero reduzir o custo hora, eu quero aumentar o percentual de fechamento de vendas a cada X contatos, eu quero aumentar minha produção, né, fazer mais em menos na mesma capacidade horária, enfim, tudo coisas que eu quero melhorar o desempenho da empresa. Análise crítica, né? Então isso aqui sai lá da parte da análise crítica, que é uma análise feita pela diretoria, né? Normalmente a cada mês, ali analisando-se os resultados da empresa, né? E saem algumas ações né, a serem realizadas a partir da análise crítica da direção. E também eu posso fazer um plano de ação de competências, né? Então eu preciso que os colaboradores da empresa adquiram tal competência, né? Eu preciso treinar eles numa nova tecnologia, eu preciso treinar eles num novo equipamento, né? Então eu faço um plano de ação, né? Estabelecendo ali, né, tudo o que é preciso e quem vai ser feito para aquela competência, né? Para que eles tenham, né, obtenham aquela competência. A data do cadastro. Quando é não conformidade, ele vai abrir o tipo ali, vamos ver aqui, né? Então é preventiva ou corretiva, e a origem, né? Se veio do indicador, né, veio de um produto, uma não conformidade, no processo, numa auditoria ou outros, né? Então a gente tem algumas opções aí. Eu vou descrever, né, o meu plano de ação, reduzir custo hora. Aí eu posso descrever o que eu quiser. Ó, eu fui tentar salvar aqui, ele já me acusou aqui que faltam informações. Então a subentidade, né? Eu vou colocar a subentidade, né? A mesma aquela questão que a gente falou, né? Pode ser um setor, pode ser uma unidade, pode ser uma região, depende como a empresa cadastra isso ali, e ela vai ter visões diferentes aí no sistema. O meu processo e o indicador, né? Custo hora. Aqui eu tenho um percentual de tolerância para o plano de ação. Digamos, essa questão aqui interfere no farol, né? Que os farolzinhos são só indicador, a gente chama de flag, né? Bandeirinha assim, que fica mais fácil de visualizar. Né? Então aqui tu pode dizer, 5% de tolerância, né? Dentro do plano. E uma questão aqui interessante aqui que a gente tem aqui, que a gente descreve as causas ou justificativa, né? Por exemplo, pode ser uma meta de melhoria isso aqui, né? A causa, alto custo, competitividade, né? Posso colocar aqui competitividade. E aqui a quantidade de ações registradas. Porque aqui tu vai colocar o quê? Aqui tu vai colocar tudo aquilo que tu fez na análise que tu identificou que são as causas ou as justificativas para a criação desse plano, né? Então a competitividade, dizendo que vai reduzir o custo, né, do valor hora, a produtividade, né? Enfim, vai colocando aqui as causas ou justificativas que foram identificadas quando se analisou esse plano de ação e essa questão que está envolvendo o plano, que é a redução de custo aqui. Então, feito aqui, ok. Daí vai cadastrar as ações, né? Então vou cadastrar a ação, sequencial, tipo de ação. Ela pode ser uma ação imediata, né? Então, né? Pode ser sobre a causa, né? Então eu identifiquei, deu um problema lá, vou lá sobre aquela causa e faço uma ação, uma substituição. Então, por exemplo, no decorrer de um plano de ação, uma das ações ali foi, né, visto que ela não estava dando um resultado esperado, então eu vou substituir por outra ação, né? Ela pode ser complementar, a gente elaborou o plano, colocou as ações,
e daí no decorrer a gente identificou que faltou uma ação, aí tu vai complementar, né? E ou complementar também só no prazo, ó. Vou complementar, eu tinha colocado que ela seria de janeiro a julho, desculpa, a junho, e daí eu quero complementar até outubro, né? Ou negociação de prazo, né? Que daí eu não é diferente daquela ali, né? Mas é no sentido de eu tinha um prazo estabelecido e o prazo não poderia ser mudado, e eu fui lá, negociei o prazo com a diretoria e agora eu estou criando uma nova ação que foi negociação de prazo, né? Especificamente, né? Porque eu não consegui completar ali dentro do período, né? Não que precisava mais período, mas foi por falha né, no decorrer da execução das ações, então eu preciso negociar prazo. E a gente criou essas opções aqui realmente para ficar registrado essas coisas, né? Porque ficaria muito fácil, né? Tu estabelece um plano, coloca lá as ações, coloca prazos e daí vai... não vou conseguir concluir dentro do prazo, vou lá e aumento para um prazo maior. Não é importante que fique esse registro para, né, para se ter um acompanhamento, né, e depois uma questão assim, de cobrança. Vamos colocar prazos que a gente consegue fazer, né? Então vamos lá, tipo da causa, né, é causa ou justificativa. Justificativa normalmente quando vem da diretoria. E aqui eu vou selecionar aquelas que eu coloquei lá na primeira tela, né? Ocorrência, vou botar nada aqui. Quem que é a pessoa responsável, vem lá do meu cadastro de pessoas, né? Quando é tipo de competência, eu tenho. E aqui eu vou botar a data de início e a data de fim, né? Vamos botar aqui um mês aqui. Aqui eu posso colocar, quando é competência, a gente tem as opções aqui de toda a parte de competências, né? Seja escolaridade, treinamento, POP, conscientização, habilidade, tal. Vamos ver aqui, ó, tempo estimado. Esse aqui ele precisa. Então, quantas horas eu vou colocar aqui? Eu poderia colocar hora extra, orçamento suplementar, né? Algumas questões que a gente pode identificar de recursos que são necessários para fazer. Quando é de competência, a gente tem aqui do plano de competência, a gente tem aqui a parte de quem são o público, né? Quem vai receber aquelas competências ali, né? Vai ser treinado naquilo. E aqui a gente tem o acompanhamento, né, da ação, que eu boto aqui, ó, realizei 30%, tempo gasto em horas, 1 hora, nessa data, né? Então ele começa percentual realizado 30, né, até se atingir o 100% ali, né, dessa ação, né? E eu posso cadastrar quantas ações eu quiser para o meu plano, né? E aqui atrás eu só vou mostrar aqui para vocês, ó, competitividade tem uma ação registrada, né? Então isso aqui é interessante, tu tem algumas causas ou justificativas que tu identificou na tua análise, e é importante saber quantas ações tem. Por que esse aqui a gente identificou que era uma causa ou uma justificativa e não tem nenhuma ação, né? Isso é uma questão também que pode chamar a atenção aí, né? Porque se era uma causa ou uma justificativa, deveria de ter pelo menos uma ação, né? Senão não precisaria talvez nem estar aqui, a menos que ela só foi listada, mas não tem impacto nenhum assim, né? No item ali que a gente está analisando, né? E então aqui eu tenho todas as ações. Aqui total de recursos veio 0, porque a gente não é nenhum recurso. Eu posso atualizar o farol aqui, né? Vamos ver aqui, só sair da tela, ó, já o farolzinho está verde, né? Considerando aquela questão ali do percentual de tolerância, né? O tempo, né? Porque ele traça também uma reta entre a data início e a data fim, né? Que é o que tu tem que atingir ali a execução dessa atividade, né? Então, assim, conforme eu falei no início, assim, né, o grande diferencial é essa integração, né, e
com as outras áreas do sistema, aí, com os outros módulos, né, que permite, né, tu ter conseguir identificar essas inconsistências aí em termos de realmente a pessoa não tem cuidado assim, se eu quero, nem eu fiz o indicador, então eu tenho que ter um plano para se atingir aquela meta. Se é uma meta de competências, né, eu tenho identificar o que, qual competência que eu estou fazendo, se eu preciso de recurso extra ou de orçamento, né, para fazer isso, né, e até o acompanhamento aqui. E como talvez acho assim, um dos grandes diferenciais, assim, se eu estabeleci uma meta, né, através do meu indicador de desempenho, criei as minhas ações, né, meu plano de ação com várias ações, o que vai me dizer se as minhas ações são boas ou não? O indicador que está atrelado no meu plano, né? Então, se esse indicador aqui não estiver atingindo o objetivo, né, eu sei facilmente quais são os planos de ação, pode ser só esse ou mais de um, que não estão que estão relacionados com aquele meu indicador e que são eles que eu tenho que olhar. Eu não preciso ficar procurando planos de ação. Qual será o... Não, é os planos do indicador. Se esses planos, se o indicador não está bom, eu venho aqui e busco só os planos que tem esse indicador como, né, aqui no cadastro. E eu vou saber exatamente o que tem que ser feito, ou o que tem que ser mudado. Ou pelo menos com quem eu tenho que falar. E se o indicador se o plano está sendo cumprido, então a ação não teve efeito nenhum. Agora, se não está não está conseguindo se executar, né, as ações, daí tem que ver o motivo que não está sendo feito, né? Então essa é assim, a maneira que a gente montou para facilitar esse gerenciamento aí. Gente, por hoje era isso. Obrigado, até a próxima.